É humilhante ver o seu coleiro tui-tui mudo, enquanto o pássaro do vizinho metralha canto o dia todo. Você limpa a gaiola, dá a melhor semente, mas na hora H, o seu trava. O erro que está calando o seu pássaro é tão comum que virou regra. E o que muitos chamam de manejo, na verdade está matando a fibra do seu bicho. Existe um ajuste técnico, sem enrolação e sem remédio milagroso, que faz qualquer tui-tui abrir o bico por puro instinto de território. Se você quer parar de passar vergonha e entender o que realmente vira a chave na cabeça de um coleiro de elite, presta atenção no que vem a seguir. Muitos criadores cometem o erro fatal de achar que, para o coleiro cantar, ele precisa ser bombardeado com barulho e fêmea o tempo todo. Essa é a maior mentira que contam por aí. O que ninguém te diz é que o excesso de estímulo causa o que chamamos de fadiga territorial. Se o pássaro ouve outro macho ou vê a fêmea sem parar, o cérebro dele entra em colapso e ele simplesmente esfria para se proteger do estresse. O tui-tui de elite não canta porque está feliz, ele canta para marcar o que é dele. Se você não der o descanso necessário e o isolamento estratégico, ele nunca vai sentir a necessidade de abrir o bico para defender o território. É aqui que muitos perdem pássaros bons, transformando um campeão em um bicho acuado que só pia abaixo. O segredo não é o barulho constante, mas sim o silêncio que precede o desafio. Mas essa não era toda a história. O manejo visual esconde um detalhe técnico que poucos têm coragem de aplicar. Se você valoriza a informação real de quem vive o dia a dia na beira da gaiola, sem conversa fiada, já se inscreve aqui no canal. Estamos no rumo aos 10 mil inscritos e sua presença é fundamental para fortalecermos a maior comunidade de criadores raiz do Brasil. O manejo visual é onde o criador separa o joio do trigo, mas é também onde a maioria enterra o potencial do pássaro. A verdade é que o coleiro tui-tui é um bicho extremamente visual e qualquer vacilo na exposição pode estragar a fibra dele por meses. A técnica que os grandes mestres usam e não revelam por aí é o desafio visual controlado. Sabe aquele costume de deixar o pássaro vendo o outro o tempo todo? Esqueça isso. Se o seu coleiro vê o rival o dia inteiro, ele se acostuma com a presença e perde o instinto de expulsar o invasor. O segredo está no lampejo, no vapt-vupt. Você deve mostrar o oponente, ou até mesmo o espelho, por apenas 2 ou 3 minutos, no máximo. É o tempo exato para o sangue esquentar, a crista baixar e ele entender que tem alguém querendo tomar o lugar dele. Assim que ele der o primeiro sinal de valentia, você corta o contato visual imediatamente. Isso deixa o pássaro na sede, com a adrenalina lá no alto e uma necessidade absurda de descarregar o canto para reafirmar que ele é o dono do pedaço. Se você deixa ele olhando demais, ele se estressa, começa a brigar com a grade e acaba corrido ou esfriando de vez. É um jogo de paciência e percepção. Você dá um gostinho da disputa e retira, fazendo com que ele passe o resto do dia procurando o rival através do canto. E o que acontece depois desse pico de adrenalina é o que realmente define se o seu pássaro vai ser um fenômeno de repetição ou apenas mais um. O manejo que define se o seu tui-tui vai acordar com todo o gás começa muito antes do primeiro raio de sol. A maioria dos criadores negligencia a dormida do pássaro, achando que qualquer canto escuro serve. Mas o descanso é a base da fibra. Se o pássaro não tem uma noite de sono profunda, sem barulho e sem claridade, ele acorda estressado e sem disposição para sustentar o canto o dia todo. O uso da capa de tecido escuro e respirável não é frescura, é uma ferramenta de precisão. Ela sinaliza para o organismo da ave que o território está seguro e que é hora de desligar. Um coleiro que dorme em cima da mão do dono, sentindo-se protegido, vai ter muito mais confiança para explodir na alvorada. Quando o dia clareia, vem um momento que muitos chamam de despertar da fibra. O erro crônico é tirar a capa e já querer que o pássaro saia metralhando. O manejo correto exige que você respeite o tempo de aquecimento da máquina. O sol da manhã, aquele bem cedo, entre 7 e 8 horas, é o combustível natural mais potente que existe.
15 minutos de banho de sol direto, sem vento encanado, fazem com que o metabolismo do tui-tui dispare, ativando a produção de hormônios que despertam o instinto territorial. É nesse momento que o pássaro sente que o dia começou e que ele precisa garantir que nenhum outro macho ocupe o seu espaço. Mas existe um detalhe técnico sobre a mexida de capa que separa os vencedores dos perdedores. Tirar a capa de uma vez pode dar um choque no pássaro, enquanto abrir apenas um lado e deixar ele espiar o ambiente aos poucos cria uma expectativa. Essa curiosidade controlada faz com que ele procure o primeiro puleiro com uma vontade muito maior de soltar o tui-tui clássico. O pássaro entende que o território está livre e que o dono da área voltou para o posto. É um ajuste fino, de observação diária, que molda a mente do coleiro para que ele entenda que o amanhecer é o momento de domínio total. Mas essa energia toda do sol e do descanso precisa ser sustentada por algo que acontece dentro do bico. E o que eu vou te mostrar sobre a alimentação de manejo vai contra tudo que os vendedores de suplementos tentam te empurrar. Esqueça essa história de entupir seu coleiro com vitaminas coloridas ou suplementos caros que prometem milagres da noite por dia. Na lida real, o criador que tem o ouvido treinado sabe que o excesso de química acaba com o fígado do pássaro e, consequentemente, cala o bico dele. O mimo que realmente faz o tui-tui cantar sem parar é aquele que remete ao que ele encontraria no mato, mas oferecido com estratégia de manejo. O segredo da alimentação de alta performance não está no que você coloca no pote todo dia, mas naquilo que você usa para premiar o esforço do pássaro. A semente de qualidade, limpa e brilhante, é a base, mas o que vira a chave da fibra é o pendão verde, o milho-alvo ou a braquiária fresca. Mas atenção, não é para deixar o pendão lá até murchar. O manejo correto é oferecer o pendão como um troféu, logo após o banho de sol ou depois de uma pequena disputa visual. Isso cria um reforço positivo no cérebro do coleiro. Ele entende que após defender o território e mostrar valentia, ele recebe a melhor recompensa. Esse prazer na alimentação gera uma descarga de bem-estar que mantém o pássaro aceso e com a plumagem impecável, que é o primeiro sinal de um coleiro que está pronto para o combate. Outro ponto que muitos ignoram é a água. Água de filtro, fresca e trocada 2 vezes ao dia se necessário. É o que garante que o bico esteja sempre limpo para o canto sair nítido, sem aquela chiadeira de pássaro sujo. E o tal mimo de manejo não é passar a mão no bicho, que aliás estraga o coleiro silvestre, mas sim o banho de banheira. O banho é um momento de relaxamento muscular. Um tui-tui que toma um bom banho, se seca ao sol e depois recebe um pendão de qualidade, se sente o rei do criadouro. Ele fica leve, confiante e com a mente pronta para focar no que ele faz de melhor, repetir o canto até o sol se pôr. No entanto, mesmo com a melhor comida e o melhor sol, existe um fator invisível que faz o pássaro travar por puro medo. E se você não dominar essa relação de confiança, nada do que eu disse antes vai funcionar. Tudo o que discutimos até agora, o sol, o visual e o descanso, só funciona se existir um pilar que ninguém consegue comprar em loja de pet: a confiança cega do pássaro no criador. O coleiro tui-tui é um animal de extrema sensibilidade. Se ele te vê como uma ameaça, como alguém que invade o espaço dele de forma bruta ou que mexe na gaiola com movimentos bruscos, ele nunca vai abrir o bico com toda a potência. O pássaro que metralha é aquele que se sente o dono do ambiente. E ele só se sente dono se souber que você é o aliado que garante a segurança dele. O manejo de mão, a calma ao trocar comida e o respeito ao limite da ave são o que constroem um campeão. Se o pássaro pinta na sua presença, ele está dizendo que confia em você. E é essa confiança que destrava a genética que ele tem guardada. A técnica infalível, no fim das contas, não é um truque isolado, mas a combinação de um ambiente seguro com um corpo saudável. Quando você alinha o manejo de território com a percepção do que o bicho precisa no momento exato, o canto vira uma consequência natural. É gratificante ver o resultado de meses de paciência explodindo em repetições limpas e constantes.
Criar passeriformes é uma arte que exige pé no chão e verdade. O bicho não mente. Se o manejo tá errado, ele cala. Se o manejo tá certo, ele te premia com o melhor tui-tui que você já ouviu. O segredo tá na constância E na capacidade de ler o que o pássaro tá te dizendo sem usar uma única palavra. Mas lembre-se, para ele chegar nesse nível de fibra, a máquina precisa estar bem abastecida por dentro. Não adianta a técnica de manejo se a nutrição for pobre ou errada. Se você quer se aprofundar de verdade e dominar cada detalhe do que vai no bico do seu pássaro, eu preparei algo exclusivo. Eu escrevi o Guia de Nutrição de Passeriformes, um livro físico de 60 páginas, completo, onde eu entrego todo o meu conhecimento sobre sementes, misturas ideais e a dieta exata para cada fase do seu bicho. Chega de testar coisas que você vê por aí e que só fazem mal para o seu pássaro. Clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado para garantir o seu guia e elevar o nível do seu criadouro agora mesmo.